tá vendo a gravação não vai estar vendo o chat, eu acho. Não, mas aí eu comento o que está escrito no chat. A pergunta eu vou falar. Então vamos lá. Eu vou só pedir para vocês não respondam oralmente, beleza? Respondam só no chat. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira perguntinha é: o que são os orixás? Tempo! Eu não escutei a última palavra. O Repete, que por favor. são os orixás? Obrigado. No chat, tempo! Eu posso falar? Não, áudio não. O que aconteceu? Vocês travaram? Bora, é rápido. Bora. Hum. Bem. Ô, gente. São deuses, se a gente falar só são deuses, tá ok? São deuses africanos, é o suficiente? Não, não está suficiente, tá? Professor, eu pus divindade. Quem não vê, beleza. É isso que eu vou falar, viu, Enzo? Então, se a gente fala só são deuses africanos, é pouco e fica. Não corresponde à realidade. Então, o que a gente tem que falar quando a gente estiver falando de orixás? São divindades, então não são são seres que são cultuados pelos africanos e iorubás, não é só por todos os africanos, pelos iorubás e uma parte dos povos bancos também, que estão completamente conectados com a natureza, e eles têm a ver com esses espíritos da natureza e a ver com o comportamento humano. Ou seja, eu dei o exemplo para vocês de Iemanjá, que é a rainha das águas, né, dos mares, né? Então, a rainha do mar é Iemanjá. E o que ela representa? Ela representa feminilidade, ela representa essa força de atratividade, ela representa de forma geral, vamos dizer que ela representa esse amor feminino, né? E aí a gente pode dizer que isso tem tudo a ver com os mares. E aí, por exemplo, Oxóssi, que é o da floresta, que é o orixá da floresta, ele vai representar a liberdade, né? Então, essa coisa de correr livre pela floresta, né? E aí ele vai sempre, esse orixá, ele vai trazer características humanas unidas a características do elemento da natureza que eles escolheram para representar. Então, é muito bonito isso, tá? Oi, quem tava falando? O Gerardo que tava falando. Fala, Gerardo. Não, deixa eu falar. Vocês entenderam? Então, se eu falo só deuses africanos, é pouco. Mas e se falar deuses africanos apresentam aspectos da natureza? Minha Mariana falou. Se você completa, é o que eu tô falando. Se você complementa e coloca isso, fica mais correto. Então, são divindades, né? Eles são divindades do culto. Não é africano no geral. Olha pra você ver. Não é africano. É do povo iorubá, tá? E de alguns povos que viviam ali ao redor dos povos iorubás. Então, são divindades de povos africanos, de alguns povos africanos. Não é da África geral, tá? E aí, os iorubás são o principal centro dessa cultura que a gente recebeu aqui no Brasil. Então, por isso que a gente fala deles. Então, são divindades cultuadas pelo povo iorubá, que é um dos povos africanos, um grupo de povos africanos, e eles têm a ver com o comportamento humano e com elementos da natureza, tá? Então, isso é muito bonito quando a gente entende. Pergunta número 2. Por que é incorreto utilizar o termo macumba para definir as religiões afro-brasileiras? Tempo! Porque Deus quis. Não é no áudio. Bora. É difícil. Professora, qual que é a pergunta mesmo?
Por que é incorreto utilizar o nome macumba para descrever ou definir as religiões afro-brasileiras? Tá rolando, tá rolando. Uhum. Primeiro, muito bem, acabou. Primeiro, está incorreto por duas razões que vocês já colocaram aí. Primeiro, porque é preconceituoso, é uma forma de denegrir a cultura afro-brasileira. Gente, desliga o microfone, por favor, que eu tô ouvindo ruídos aí das casas de vocês. Além de ser preconceituoso, a gente tem uma questão que é básica, é tipo assim, é real. Macumba é o nome do tambor, não o nome da prática. Falar que é macumba é diminuir toda a riqueza cultural do povo africano, do povo afro-brasileiro, né? Que trouxe a sua cultura e ela se misturou com a nossa, né? Se misturou com aquilo que existia aqui. É errado, é preconceituoso, e além disso, por que é errado? É errado porque tambor macumba é o tambor, e é preconceituoso porque é uma forma de denegrir aquela cultura, né? É uma linguagem que, eu não vou dizer que nem é chula, né? Mas é uma palavra que ganhou um sentido que não tem nada a ver com o que ela realmente é. E aí as pessoas usam para falar assim, chuta que é macumba. Para ser agressivo mesmo, né? Oi. Sabe, quando eu escrevo é por causa que meu corretor do computador corrige, aí eu quero dizer outra coisa e ele fala outra, entendeu? Tipo, eu queria dizer por que usa, e aí ele fala assim, porque todos nós usamos, sabe? Então é o corretor do computador. Mariana, pode ficar tranquila aí. Macumba era usado de forma de preconceito, desprezo, e isso, né? E ainda né? A gente tem muitas expressões que foram construídas historicamente de forma errada. E então, tem uns que acreditam, e tem outros que não, Isso é normal. Não entendi. Tem uns que acreditam que existe macumba, tem outros que não. Não interessa se acredita ou não acredita. Eu tô falando o real sentido. As próprias pessoas que falam que acreditam ou não acreditam em macumba, elas estão usando de forma pejorativa a palavra. Entenderam? Por quê? A palavra, mas a ação pode ser diferente, né? Presta atenção, tá, Mariana? Macumba não é... Se você vai, por exemplo, num terreiro de umbanda ou de candomblé, você não chega lá e fala assim, faz uma macumba pra mim, por favor. Não é assim que funciona. Só quem nunca foi, ou quem desrespeita, ou quem nunca leu sobre, é que vai falar dessa forma. Certo? Quem não conhece... preconceito contra a religião que não é nossa. Exatamente. Quem não tem medo, quem tem preconceito, é que vai falar dessa forma. Porque quem vai lá, quem participa dos cultos, não vai falar assim, faz uma macumba pra mim. Não existe isso nessa religião. Macumba é o tambor, entendeu? Só que quem está de fora inventou esse nome para poder denegrir quem está participando desse processo. Vocês entenderam? É tipo falar que, alguém chegar na gente que é católico ou evangélico, alguma coisa assim, falar, faz a cruz. Na real, cada religião ela vai ter a sua prática. É como se eu estivesse mentindo sobre como eles fazem os seus ritos religiosos, né? É como se eu estivesse inventando para eles. É isso que vocês fazem, né? E não é verdade, não é isso que eles fazem, tá? Então, existem os rituais deles. Eles chamam de despachos, de oferendas. Existem essas coisas? Existem essas coisas, tá? Existem rezas, existem rodas de encontro, mas é muito diferente de falar, faz uma macumba para mim, porque isso quem fala é quem não entende o que tá falando, tá? Então é muito, faz um tambor. Pode estar pedindo para fazer um tambor. Né? Se for isso, até eu tô querendo. Faz uma macumba pra mim aí. Tambor é mó bonito, né? O som. Se pedir pra fazer uma macumba, o pessoal vai pegar o tambor e vai tocar, ué. Exatamente. E eles não entendem dessa forma preconceituosa lá dentro, né?
Agora, quem enxerga de fora, ou quem tenta entender de fora com preconceito, vai avaliar da forma errada, entenderam? Então, a regra do dia, para a gente perceber aqui, ó, eu perguntei 2 coisas básicas que é para testar o seu preconceito. Orixá e macumba. O orixá é por quê? Porque se eu falo de um santo, você vê ele como uma pessoa boa. Olha só que coisa. Olha como a gente é preconceituoso mesmo. Quando a gente fala em um santo, a gente vê ele como uma pessoa boa, que agiu em vida, que tem características específicas, por exemplo, um é para ajudar nas viagens, o outro é para ajudar no bom parto, entende? A gente entende de forma positiva. Aí a gente fala do orixá porque ele é praticamente a mesma coisa desse santo aqui, que a gente acha legal. Aí a gente fala do orixá só porque a gente não cultua ele, não acredita nele, não conhece as características dele, não entende muito bem como é que funciona, a gente vê como uma coisa horrível, como uma coisa negativa. Tanto que, eu não lembro em que turma que foi que eu falei sobre orixá, eles utilizaram esse termo. Sai daqui, seu Exu. É como se Exu fosse demônio, uma coisa ruim mesmo, sabe? E Exu, para essa galera que frequenta, não tem nada a ver com demônio e coisa ruim. Gente, a gente não entende porcaria nenhuma e quer falar, entendeu? Então, a ideia que eu quero falar para vocês agora é para deixar de ser preconceituoso e se abrir para as informações. Eu não estou te falando para virar candomblessista e umbandista, não. Eu estou te falando para respeitar quem é e entender, porque entender é o primeiro passo para respeitar, né? E aí, a gente, para conviver num mundo melhor, a gente precisa desse respeito mútuo. E como respeitar se você não conhece? É isso, né? Aí eu tô te explicando agora que orixá não é demônio. Eu tô te explicando agora que macumba não existe, né? Essa macumba que você ouviu a vida inteira não existe, tá? E aí, eu quero que você... E Exu também não é demônio, tá? São coisas da cultura deles, dessa galera que frequenta a Umbanda e o Candomblé. E se você tiver a coragem e a humanidade e a humildade de conversar com alguém que você vai entender muito melhor sobre essa cultura e com respeito, beleza? É muito bonito quando a gente vê a cultura do outro, que a gente acha muito legal. Olha só para vocês verem como a gente é ingênuo. A gente acha muito legal, porque eu estava convocando, antes de acontecer, da gente sair da escola, né, por causa dessa pandemia, eu já estava conversando com um índio para trazer uma apresentação indígena lá para o Colégio Piedade, para a gente ter aquela feira de artesanato indígena, para eles apresentarem um pouco da sua cultura. E beleza. Quando é indígena, a gente aceita legal. Tipo, os caras podem fazer a dança da chuva lá, que a gente acha bonitinho. Eles podem ir lá cantar a música da língua deles, dos deuses deles, que a gente acha bonitinho. A gente pode consumir os produtos deles, que a gente acha o máximo, a gente acha legal. Quando chega o africano, a gente tem muito mais resistência. Vocês já perceberam nisso? Já perceberam como é uma construção do nosso preconceito racial? Que é assim, olha, esse povo era escravo, então é negativo, não é legal. É muito feio isso que a gente faz, né? Porque tudo que vem de herança escrava, tudo que vem de herança africana, a gente dá um jeito de colocar uma coisa ruim. Olha a palavra denegrir. Tem um negro lá para falar que é negativo, gente. Olha isso. Vocês têm noção? Denegrir. É absurdo, mas é isso. Então, é uma forma de colocar como negativo a cultura, a pessoa, e isso tem que acabar, né? Então, começa a enxergar de uma forma diferente, tá? Quem falou? Um exemplo disso aí é os Estados Unidos. Ô, professora. Não entendi. Professora, eu estava vendo um dia desses no jornal, né? Nesses casos de racismo que está acontecendo, essas manifestações que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. Por isso que eu tô falando um pouco mais a fundo disso com vocês. Porque, gente, é meio óbvio, né? Lá nos Estados Unidos também aconteceu a escravidão durante muitos e muitos e muitos anos. Só que o Brasil é o país que mais teve escravidão por mais tempo. Em quantidade e em tempo foi maior. E a gente até hoje não conseguiu superar isso. Sabe? Porque a gente, quando acontece, vocês vão ver isso no ano que vem. Isso mesmo, no 8º.
quando acontece o fim da escravidão no Brasil, a galera que se torna ex-escrava, eles são largados pra lá, tipo assim, eu roubei vocês, ou comprei vocês no continente africano, trouxe pra cá, vendi pra outras pessoas, explorei o seu trabalho, a sua vida e o seu corpo durante muitos anos, e agora você tá livre, tá? Tchau. Aí abriram a porta da senzala e falaram assim, pode ir, tá de boa. E aí? O que essa galera fez? Eles continuaram sendo mal vistos, eles continuaram sendo vistos como inferiores frente à sociedade, porque eles eram ex-escravos. A população branca preferia dar emprego para os brancos, porque antes eles tinham trabalho, porque eles eram obrigados a trabalhar de graça. Quando era para pagar, a população preferia pagar para os brancos. Então, eles foram largados. Aí a gente tem hoje os quilombos, né, os remanescentes de quilombolas. Vários lugares que tem quilombos, né, que são centros de resistência. A gente tem uma tentativa de valorizar de novo a cultura africana que ficou perdida e escondida e taxada de ruim durante muitos anos, né? E tem hoje a defesa dessa cultura e da melanina, né? Porque não sei se vocês, na minha época, gente, como se eu tivesse muito velha, tá? Eu sou jovem. Mas na minha época de escola, todas as meninas que tinham cabelo cacheado ou crespo tinham que ficar com ele preso ou alisado. Não existia isso de mostrar os cachos. As meninas tinham vergonha dos seus cabelos, certo? E aí, hoje, vocês podem ver como tem acontecido uma transformação nesse processo. É uma mudança muito grande. A valorização dos cachos, a galera lá fazendo as transições, né? Já viram? Que colocam... aí passam muito tempo com a raiz cacheada, mas com essa parte aqui do cabelo lisa, por tanta química que fez, tentando esconder a sua herança física, que é negra, que é cacheada, que é crespa, e hoje a gente está tendo esse movimento de fortalecimento da cultura e da identidade negra, que é importantíssima. Gente, a gente teve época no Brasil que teve mais de 80% de população africana aqui. Professora? 80%. É muita coisa. Oi. Aqui, eu quero falar duas coisas. A primeira é que eu vou falar no celular e no computador, porque o áudio está muito ruim no computador. E eu também queria falar que o programa da Xuxa para virar Paquita, que era as loiras eram favorecidas. Quando eu vi até uma curta-metragem sobre isso. A professora passou. Acho que ano passado, né, geral. E não é só isso, não. Ô, gente, quando acabou a escravidão no Brasil, aliás, quando acabou a escravidão na Argentina, porque teve na América inteira, tá? Quando acabou a escravidão na Argentina, eles fizeram um processo de eugenia, purificação da raça. Eles retiraram todas as pessoas de pele negra e importaram pessoas, mandaram vir da Europa pessoas brancas para a Argentina. Se você vai para lá até hoje, você não vê preto. Não vê marrom. Você vê todo mundo branco. É a mesma coisa que em outra situação, que eu vi um filme que era tipo desenho, só que achavam que um animal era ruim. E aí todo animal que aparecia daquele raça não podia fazer coisa nenhuma, era tipo, todo mundo corria, porque um era assim, não era todos. É a mesma coisa, né? Mas o nenhum foi assim, né? A gente que fez eles serem. Só que as pessoas valorizam muito a cultura africana. Tipo, antigamente, só que eles queriam esconder isso e falar e dar defeito que africanos era isso, que africanos era diferente, que africanos eram inferiores. Exato. Eles podiam até achar que eles eram melhores que a gente. Professora. Oi. Você já viu um filme chamado Os Escritores da Liberdade na Netflix? Já. Sensacional. É legal. É maravilhoso. Ontem. Normalmente eu passo ele para os meus alunos. Por quê? Porque ele vai mostrar esse conflito de raças e de classes, né? Que acontece nos Estados Unidos, que são os guetos. É muito legal, muito interessante. E vai mostrar não só... Eu me lembro daquela parte. Que nos Estados Unidos não é só com negro. Ele é com latino,
negros e asiáticos, né? E mostra isso nitidamente no filme. Pode falar. Tem uma parte aqui que dá aquela parte que tem o desenho, que a sala fica passando um desenho, e daí o desenho era um dos caras lá desenhado e que ele tinha lábios grandes só porque ele era negro. E daí ele começou a chorar. Ficou triste. E assim, Você já passou aquele filme que uma pessoa negra queria ser Chiquita, lembra? E aí não permitiram ele entrar? É Paquita, eu já falei. mas não fui eu que passei, não, foi outro professor. Mas sim, tem essa Eu questão. falei dele. Foi a Tayane. A gente vai ter, gente, a questão da negritude, ela sendo muito defendida hoje. O que eu quero que vocês entendam é isso. A negritude, hoje, ela é defendida. E aí, as pessoas que são negras, elas são herdeiras desse movimento de dor da escravidão na América inteira. Então, elas agora estão lutando por reconhecimento, por igualdade, né? Por isso que está acontecendo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, por isso que está acontecendo isso que está acontecendo no Brasil, que é necessário acontecer isso. Porque até hoje, se vai... Gente, eu não estou generalizando, tá? Mas eu vou dizer que, em grande parte dos casos, quando a gente tem, por exemplo, entrevista de emprego para certas áreas, o negro ainda não é a melhor opção, entendeu? Ele não é sempre o escolhido, mesmo que seja... Professora, Entendeu? você falou desse negócio de emprego e também os negros, eles são faxineiros, zeladores, negócio lá com o nome, que fica porteiro, essas coisas. Então, gente, o que eu quero dizer é assim, por exemplo, eu tive um professor negro na minha faculdade. Um professor negro. Na minha sala, devia ter, assim, quando eu entrei, vamos dizer que tinha uns 40 alunos, devia ter 5 negros. E mesmo assim, porque a minha faculdade era de história, não era uma coisa cara. Imagina na de medicina, tá? Então, o que eu quero dizer é racismo, sim, é imposição de preconceito, sim, e a gente precisa aprender a lidar com isso, a gente precisa aprender a reconhecer os nossos racismos cotidianos. Porque quando a gente reconhece os racismos cotidianos, a gente consegue lutar contra eles. O primeiro passo é admitir. O meu avô, ele falava assim, nossa, isso é serviço de preto. Gente, pelo amor de Deus, né? Tudo aqui nesse país foi construído por mãos negras. Não quer dizer que o Brasil foi construído errado. Que os brancos só ficavam sentadinhos com a bunda no sofá, mandando e ordenando o que fosse feito. Então, parar de olhar para o negro e para aquilo que ele faz, para aquilo que ele pensa, para aquilo que ele sente de forma negativa, porque isso é uma construção errada feita pela nossa sociedade por causa da escravidão. A gente tinha que explicar que o negro tinha que ser escravizado. Então, a gente fez dele um ser inferior, mesmo ele não sendo. Entendeu? Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas que são ridículos e já são muito ultrapassados. Certo? Então, a gente já passou, a gente está no século XXI, é acordar para a vida e parar de usar essas piadinhas tacanhas que eram utilizadas pela galera anteriormente. Dia 5, né? No Fortnite, que é um jogo que eu e a Senna joga, todo mundo tinha combinado de só usar skin negra em homenagem ao racismo, essas pessoas só. E assim, se você for parar para olhar, gente, é tão ridículo o que a gente faz, porque, tipo assim, os melhores corredores são negros, os melhores jogadores de futebol são negros, as melhores jogadores de vôlei são negros. Gente, eu não estou brincando. Tipo assim, falar que essa raça é uma raça menos importante, que nem existe raça, tá? Só existe uma. Só que as pessoas que têm melanina ou que têm traços físicos que são mais africanos, né, que são mais afro, são inferiores, beira o ridículo, porque eles são mais capazes em muitas coisas do que os brancos, tá? Então, cada um na sua potencialidade, tá? Então, tipo assim, cada pessoa é uma pessoa, ela não pode ser definida por causa da sua cor, ela não é melhor ou pior por causa da sua cor, e isso é óbvio, só que as pessoas ainda não entenderam, tá? Nem as suas religiões, nem as suas influências culturais. Gente, o brasileiro é ridículo de ser preconceituoso, porque todo mundo tem um pouco de preto, índio e branco. E asiático. Professora. Todo mundo. Aqui,
esse negócio que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu um tempo aí atrás, os policiais, eles mataram um negro, aí um ano depois o Barack Obama, que é negro, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Uhum. E aí, o que aconteceu depois? Ele foi um excelente presidente. Ele teve uma postura muito mais correta do que todos os outros presidentes que eu cheguei a conhecer, porque tenho pouco tempo de vida, mas todos os que eu conheci dos Estados Unidos, ele foi o mais correto. Não que ele tenha sido perfeito, tá? Porque não existe isso. Mas aí a gente vai depois vão elegem o Trump. O Cenoura. Cenoura. Eu descobri que ele passa pó de Doritos na cara. Eu não sei o que faz, gente, mas o pó na cara dele é o que há de menos importante, porque é o Trump. Quem que faz isso, gente? Eles construíram Muita gente odeia ele. Quer dizer, quem quer eleger o Trump com o Barack Obama como outra opção. Não, ele não era outra opção, mas é tipo assim, você acabou de ter um governo feito pelo Obama. Aí, de repente, como assim vocês escolheram Excelente. isso, né? Como foi possível, né? E aí a gente entende. Aí, discretos foi feito antes. Justamente. Acelera um pouquinho. Odeia ele. Pois é, vai entender, né? Então, gente, era só para dar uma introduçãozinha no conteúdo, porque tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, que é esse de indefesa da identidade e da cultura africana, que está espalhada pelo mundo, né? E aí a gente precisa dar atenção para essas coisas, e o primeiro passo não é colocar, por exemplo, o skin lá negro no joguinho. O primeiro passo não é colocar a tarja preta lá como luto em razão das mortes negras, não. O primeiro passo é você vigiar as suas ações cotidianas. Aqui em casa, em todos os lugares que eu vou, eu faço questão de ser a chata. Por que eu sou a chata? Porque vem alguém, faz piadinha de negro perto de mim, eu olho para ele e chamo de ridículo. Eu falo assim, você pode não falar isso perto da minha filha, por favor? É não aceitar, porque não aceitar intolerância é ser correto nessa vida, tá? Então é você aprender a corrigir as pessoas para que daqui a alguns anos, quando a minha filha ouvir isso, ela não vai ouvir com naturalidade. Ela vai ouvir e vai falar assim, como você foi capaz de falar uma coisa dessa? Isso é um absurdo. E é porque a gente, até hoje, escuta certos absurdos com naturalidade. E por que a gente escuta com naturalidade? Porque a gente ouviu isso a vida inteira, a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos vizinhos. E aí, hoje, a gente tem mais consciência. E aí, por termos mais consciência, a gente não pode aceitar, certo? É ser intolerante com as intolerâncias, sim. É chamar de ridículo quando fizer esse tipo de afirmação. É falar que isso é um absurdo, que você não aceita, é sair de perto. É isso que tem que ser feito. Porque aí a pessoa cai na real. Porque, do contrário, o mundo continua desse mesmo jeito, certo? Acorda e tenha ações. Não adianta só colocar o seu perfil da internet, não. É agir. Se alguém fizer do seu lado, corrija, porque você sabe que está errado, certo? Professora, Oi. também tem que todos os desenhos animados, o personagem principal sempre é o branco, loiro, de olho azul. Por exemplo, a Barbie, que não tem nenhuma Barbie negra para vender nas lojas. A gente começou a ter agora, as Barbies, né, começaram a cair na real. Aí a fábrica começou a fazer algumas alterações nos seus modelos. Por exemplo, a Barbie é um perfil desse, que é completamente voltado para a eugenia, né? É o branco como superior. Só que, o que começou a acontecer? Ela percebeu o público e percebeu que estava fazendo errado, começou a receber muita crítica. Ela começou a colocar, por exemplo, que eu já vi, Barbie cadeirante. E isso é muito legal para representatividade. Barbie com, como chama? Braço, como fala? De prótese. Aquele braço de prótese, a perna de prótese, para poder ter essa questão de representatividade. Barbie com cabelo cacheado, Barbie com a pele um pouco mais escura, sim, eu já vi. E a Barbie menina. Por quê?
As Barbies, elas vinham, não sei se vocês meninos já viram, mas a Barbie vinha com um pezinho assim, ó, pra você calçar o salto alto nela, né? E aí a Barbie é um brinquedo de criança. Tipo, a minha filha já acha que ela tem que calçar os meus sapatos. Ainda bem que eu não uso salto, né? Porque salto não é uma coisa de Deus. Mas ela já acha que ela tem que calçar os meus sapatos. E se ela vê aquele ideal de beleza do salto alto, o salto alto ele serve pra quê? Pra tornar a pessoa mais altiva, mais imponente, né? Eu faço questão de não usar, porque eu não quero trazer esse tipo de impressão e, além disso, é desconfortável pra caramba. Mas, por exemplo, eles já começaram a fazer a Barbie com o pezinho reto, de menina, de usar tênis, né? E isso já é uma transformação, tá? E aí começam a aparecer as propagandas também. Gente, tem uma propaganda que é sensacional, que eu não vou lembrar se é da Boticário, essas marcas assim de perfume, um negócio assim. Mas, professora, muitas vezes a gente usa salto porque é bonito, não é pra saber, tipo, eu sou superior a você. Mas você entendeu o que eu falei? Não, mais ou menos. Eu falei que eu não uso porque eu não acho confortável. E que Não, confortável não é mesmo, não. Então, A minha mãe só usou duas vezes na vida, um no casamento e o outro lá, por causa que ela não consegue, o pé dela não consegue ficar naquele negócio. Né? Exatamente. Isso não foi feito para ninguém usar, não, Mariana. Isso foi feito porque a mulher, ela, na verdade, o salto alto foi feito para reis, para eles parecerem mais altivos. Depois que isso foi passado para a mulher, antes era só para o rei, homem, usar. O salto alto era para o homem, para o rei só. Para ele parecer mais altivo. Depois a mulher começou a usar, para quê? Para a bunda dela ficar empinada, para o corpo dela ficar mais retinho, para a barriga dela ficar mais para dentro, porque ela passou a ser um objeto de desejo para os homens. Isso aí é uma coisa que é assim, né? Infelizmente. Né? A mulher virou um objeto de desejo e passou a ser, a moda passou a se voltar para isso. A beleza da mulher tem a ver com salto alto, e eu tô nem aí para isso, né? Mas tá bem, professora. O salto alto, ele é muito desconfortável e o pé de ninguém foi feito para ficar dentro daquilo. Vamos combinar, tá? Se é bonito, se você acha bonito, é porque a sociedade construiu isso como bonito e a sociedade acha bonito o seu desconforto. Professora. Oi. O salto alto também ele é muito importante também para cair, porque quebra os negócios tudo. Minha mãe mesmo já quebrou um monte de salto alto, já caindo assim. Não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. Eles pegam uma sapatinho com um negócio atrás para ficar em cima. Quem usa é para ficar bonito, porque é uma exigência, é um padrão social, mas isso não é uma coisa correta, não, gente. Atrapalha toda a sua coluna. Professora. Não seria tudo mais fácil se cada um aceitar o outro como ele é? Exatamente, aí não precisava usar salto alto, né? Professora. Vai, Fernanda. É uma frase que eu odeio, assim, que realmente eu não gosto mesmo, que é para ser mulher, a mulher sofre. Assim, para ser bonita tem que sofrer. Tipo, não faz sentido, sabe? Não tem nexo, não tem. Não tem nexo. E assim, é tudo por causa dos padrões de beleza. E em cada momento da vida, em cada lugar, a gente vai ter um tipo de padrão de beleza diferente. E aí as mulheres se submetem a essas coisas. E aí tem que fazer tipo eu, veste uma camiseta larga, uma tênis e tá de boa e dá facilidade. Professora, eu vou ter que sair porque meu irmão tem aula. Ótimo, querido, sem problema. Mas é porque a aula agora, tecnicamente, já acabou, né? A gente já finaliza a aula por agora. Eu vou só comentar uma coisa com vocês que é importante, tá? O reino de Monomotapa e o reino de Rosui, eles são muito importantes para a cultura africana, né? E aí, eu estava falando para vocês na aula passada, retomei com vocês Império de Gana, Mali e Songhai, que são mais ou menos naquela região. Aí eu falei sobre os Yorubás e eu falei sobre a galera Banta, certo? Aí, o que vai acontecer com a galera do Monomotapa e do Império Rosui? Monomotapa é mais ou menos aqui, Império Rosui é mais ou menos aqui, tá? Eles vão ter até contato entre si. E aí, eles vão viver de forma muito, muito bem organizada, aproveitando as suas riquezas, assim como a galera de Gana, Mali e Songhai, a galera Yorubá, a galera Banta. Eles vão ter aqueles princípios religiosos politeístas, animistas que a gente já conhece, tá? Qual que é a principal característica dos Monomotapa? Eu vou pedir até para vocês marcarem no livro, se vocês estiverem com o livro aí perto de vocês. Os Monomotapa, eles vão ser muito poderosos
em relação ao domínio do ouro, tá? Então, eu vou falar bem rapidinho para você marcar, para a gente não perder esse conteúdo, para eu já entrar só como citação desse conteúdo na próxima aula, tá? Então, eles vão ter o ouro como seu principal símbolo, assim como a galera de Ganamali e Songhai. A gente vai ter casamentos entre as aldeias para poder fortalecer a ligação entre esses povos, assim como a gente viu também entre os ganeses. Só que a gente vai ter uma marca. Se aqui a marca foi a presença árabe, entre a galera de Monomotapa, a marca vai ser de Portugal. Os portugueses vão chegar e vão impor muito da sua cultura, da sua forma de enxergar o mundo, da sua religiosidade. Então, eles vão chegar e vão influenciar culturalmente a galera Monomotapa, tá? Então, a gente vai ter, inclusive, vários problemas de autoridade nessa região do Monomotapa, porque os povos que viviam lá, que eram árabes ou que eram animistas e que não concordavam com essa influência portuguesa, vão acabar entrando em conflito com as lideranças do Império de Monomotapa. Tá? Então, a gente vai ter como principal foco, aqui, principal diferencial, a presença de Portugal entre a galera de Monomotapa. Grava essa informação, porque eu vou cobrar de vocês na próxima aula. E o Império Rosui, que está lá na página 15, a principal coisa que vocês vão anotar para mim é porque eles vão estar no meio aqui, ó. Eles não vão estar tanto no litoral. Então, eles não vão ter tanto contato com os portugueses. Então, eles vão viver uma vida mais agrícola, uma vida mais camponesa. Então, eles vão ter criação de gado, vão utilizar as peles dos animais, eles vão fazer agricultura de vários gêneros agrícolas. Só que o principal ponto, o ponto que eles ficam mais conhecidos, é que a sua pirâmide social, a sua hierarquia, o que falava que o cara era o mais poderoso daquela aldeia, era a quantidade de cabeças de gado. Então, tipo assim, quem era o mais poderoso entre a galera dos Rosui? Quem que era o mais rico? Quem que era o mais influente? É quem tinha mais cabeças de gado, quem tinha mais vaquinhas, por exemplo. Certo? Então, esse era o critério de diferenças sociais. Então, para vocês gravarem a informação, hein? Monomotapa, influência de Portugal. Rosui, gado, cabeça de gado, como importância social. Beleza? Vou fechar, gente, porque senão vocês vão perder o recreio, tá? Que tá na hora do lanchinho. Beleza? Tá bom, professora, vou lanchar aqui, tchau. Obrigada, foi ótimo falar sobre o Vai ter mais outra aula, gente? Tchau. Porque no diário de estudos não tem outra aula. Tchau, professora. No diário de estudos não Professora. vai ter outra aula? Tchau, professor. Tchau.